Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando o seu EBD em síntese podcast, Momento Pedagógico. Esse momento é reservado para dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula. Nós somos do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. E estou aqui com o irmão Lucas Vitor, a quem eu já cumprimento com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Paulo, a paz do Senhor, professores, queridos alunos, todos que nos assistem. É muito bom estar aqui novamente. É muito bom estar aqui também com você, professor, você, aluno que nos assiste. E fique até o final conosco, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado em mais um momento pedagógico da lição de juvenis. Glória a Deus. Nós chegamos à 12ª lição, e essa lição tem como título Zacarias e Malaquias, mais dois profetas menores, como assim denominados, e chegamos a esta lição, e como sempre nós fazemos a referência aos objetivos dessa lição, né? De todas as lições, como dessa também. E ela tem três objetivos. O primeiro objetivo é destacar a importância da reconstrução do templo na vida espiritual de Israel. O segundo objetivo é elencar as visões de Deus reveladas a Zacarias. E, a, e o objetivo de número 3 diz apontar que as nossas práticas espiritual expressam o nosso nível de compromisso com o reino de Deus. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição, que trata, como eu já disse aqui, do profeta Zacarias e do profeta Malaquias. Mas, desde já, como eu sempre pergunto, irmão Lucas Vitor, que dicas valiosas o senhor nos trazem aqui, tanto para mim quanto para os professores, os alunos que estão conectados conosco através do nosso canal. Que dicas o senhor traz para enriquecer essa 12ª lição da lição de juvenis? Amém. Glória a Deus. As dicas que eu vou trazer hoje para os professores, elas não são tão voltadas para dinâmicas propriamente dito, mas para a organização da aula. Isso porque o professor ele tem um grande desafio pela frente ao tratar do profeta Zacarias, tendo em vista que o conteúdo de Zacarias é extenso, porque é muito grande, são muitos capítulos e não apenas grande, mas é um conteúdo até um pouco denso em alguns momentos. Então, o professor, aliado a Zacarias, ainda tem Malaquias. Então, é um conteúdo grande, o professor tem um desafio na lição de número 12, como ele também tinha nas outras, mas em especial na lição de número 12. E as minhas dicas são voltadas para a questão da organização da aula. Então, professor, quando for tratar de Zacarias, ele precisa organizar a sua aula, pelo menos baseado em três pontos essenciais, né? No plano de aula do professor, ele precisa abarcar três pontos iniciais. Primeiro, o contexto histórico de Zacarias. É muito interessante o professor conseguir passar esse contexto histórico para os seus alunos, até porque Zacarias foi contemporâneo de Ageu, então é muito interessante, vai ser de grande valia o professor retomar alguma coisa da aula anterior, das lições da lição anterior passada. Ele vai precisar fazer isso até para refrescar a mente do seu aluno. Segundo, o segundo ponto que o professor vai precisar focar na aula de Zacarias são as visões que Zacarias teve. São 8 visões, elas abrangem quase metade do livro de Zacarias, então o professor não pode passar batido por elas, ele precisa realmente focar nessas visões e incluí-las no seu plano de aula. Ele não pode dar a lição de Zacarias sem tocar nessas visões que ele teve. Em um terceiro momento, a terceira parte que é essencial a ser destacada do profeta Zacarias, antes que ele pule para Malaquias, são acerca das promessas messiânicas, porque Zacarias é um dos profetas menores que mais fala sobre o Messias, que mais fala sobre a vinda de Cristo à Terra. Então, o professor não pode deixar passar batido isso. E quando ele for falar acerca das promessas messiânicas, eu tenho uma dinâmica muito simples que ele pode utilizar com os seus alunos, que é
pegar todas essas profecias acerca do Messias que se encontram no profeta Malaquias, e ele pode escrever as referências bíblicas num papelzinho, ou num post-it, e ele vai colocar tudo isso dentro de um recipiente, né? Todas essas referências bíblicas, contando rapidamente, a gente vê que existem mais de 5 referências bíblicas acerca da vinda do Messias, não é? E ele vai pegar agora o cumprimento dessas profecias sobre Jesus no Novo Testamento e vai também elencar em um papelzinho ou num post-it e deixar separado em outro recipiente. Então, em um recipiente, o professor vai ter os textos que falam dessas profecias no livro de Zacarias e no outro recipiente, os textos do Novo Testamento que falam sobre o cumprimento dessas profecias. E a dinâmica, não é? Ou a maneira como o professor vai interagir com isso, ela é muito simples. Vai se dar da seguinte forma: ele pode dividir a sua classe, não é? E chamar um aluno para pegar uma referência bíblica de uma profecia de Zacarias e outro aluno para pegar outra referência bíblica de uma profecia que já se cumpriu. E ele pode fazer isso, né, dividindo a sua classe. E qual é o objetivo disso? O aluno que lê a profecia de Zacarias, ou melhor dizendo, o aluno que está com a profecia que já se cumpriu, quando ele escutar o aluno que leu aquela profecia que ainda não tinha se cumprido, não é, no tempo de Zacarias, ele vai fazer esse link, essa correlação. Então, por exemplo, o aluno vai pegar o texto bíblico de Zacarias e ele vai ler que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Aquele aluno que está com a referência do Novo Testamento, dizendo que Jesus foi traído por Judas, no momento ele vai ter que fazer aquele link, ele vai ter que fazer aquela relação, né, da profecia de Zacarias e do cumprimento na vida de Cristo. E o objetivo é esse, é fazer esse link, é fazer essa junção da profecia que no tempo de Zacarias ainda não tinha se cumprido, porque o Messias ainda não tinha vindo, e o cumprimento dela no Novo Testamento. Já vindo para Malaquias, a minha dica pedagógica para os professores é uma roda de conversa. Uma roda de conversa. Eu acredito que esse é um recurso muito interessante que o professor pode usar. Ele é simples, ele é um pouco informal e eu acho que é muito interessante. Isso por quê? Porque Malaquias vai trazer sérias acusações para o povo, não é? O templo já tinha sido concretizado, mas o povo, a gente vê que o povo estava tendo uma adoração hipócrita, uma adoração mecânica, estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, não estavam trazendo as ofertas para o templo, não é? E o professor ele pode trazer tudo isso, todos esses pontos, e linkar com aplicações pessoais para a vida dos seus alunos, para a vida dos seus juvenis. Então, ele vai trazer tudo isso para a roda de conversa. E ele pode trazer situações práticas do dia a dia. Por exemplo, quantas vezes aquele aluno talvez não veio para o culto obrigado pelos seus pais, não é? Ele veio sem vontade. Quantas vezes ele passou ali no culto, mas não adorou ao Senhor? Foi de maneira mecânica. Quantas vezes ali no culto, talvez, ele louvou os hinos da harpa, mas da boca para fora, sem verdadeiramente louvar com seu coração? Todas essas situações o professor pode trazer durante essa roda de conversa. Por quê? Porque à medida que ele vai fazendo isso, até de maneira informal, e os alunos eles se sentem à vontade ali naquele ambiente com os seus professores, dependendo da sua intimidade, você vai tratando dessas questões que são tão caras para a vida de cada um deles, a vida do dia a dia, não é? Isso é adoração, com relação à adoração do culto, com relação à vida pessoal. Então o professor ele vai falando de Malaquias, ele vai trazendo os pontos que Malaquias trouxe para aquela geração, para aquele povo, e já vai pegando esses pontos e trazendo aplicações pessoais, com situações práticas do dia a dia, situações práticas da vida diária, da vida de igreja dos seus alunos, não é? Com o objetivo de fazer com que seus alunos vejam essas situações e, se possível, se arrependam disso e possam ir se consertando. Então, tanto o profeta anterior, não é, que antecedeu Malaquias, Zacarias, você pode tratar dessa forma, quanto Malaquias, você pode estar trazendo essa roda de conversa para trazer as aplicações pessoais. Uma coisa é certa, é que para os professores não podem jamais falar do profeta Malaquias sem trazer essas aplicações pessoais. É muito importante trazer as aplicações pessoais
nesta aula, porque o profeta Malaquias é extremamente propício para essas aplicações, não é na vida dos seus alunos. Então, organize, monte a sua aula de maneira que você consiga abranger esses pontos que são muito importantes. Glória a Deus, glória a Deus. São dicas valiosíssimas, irmão Lucas Victor, para os professores estarem utilizando na sua aula de EBD. E eu gostei bastante quando o senhor usou o termo planejamento. Às vezes, em É, algumas aulas que a gente passa, não abordamos diretamente essa questão do planejamento, mas nessa aula especificamente, ela faz-se necessário, né? é Porque verdade. tendo em vista, como o senhor já falou, essa questão da densidade, né, do livro de Zacarias, né, principalmente, né, e do Malaquias. Eu pensando para essa aula, eu pensei no seguinte, eu pensei que nesse sentido do planejamento, é tão bom que a gente nem conversou, mas foi no É, mesmo caminho. Pensando nessa questão do planejamento, eu gostaria, e eu pensei isso para a minha aula, né, que seria o quê? Na semana que antecedesse essa aula, que trataria sobre Zacarias e Malaquias, você dividisse a sua turma. Uma turma você deixasse responsável pelo esboço do profeta Zacarias e outra turma você deixasse responsável pelo esboço do profeta Malaquias. E com isso, eu apresento aqui um material, um mapinha que eu sempre gosto de utilizar, e eu gostaria que você disponibilizasse para os seus alunos, para que durante a semana eles pudessem estar estudando, né, tanto o grupo que ficou com o profeta Zacarias, quanto o grupo que ficou com o profeta Malaquias. Esse, primeiramente, aí é o mapa mental que trata do profeta Zacarias. Então, você disponibiliza para o grupo que vai ficar com o profeta Zacarias. Isso é bem fácil de você conseguir na internet. Se você não tiver a opção de imprimir e distribuir, você pode apenas compartilhar com os seus alunos. E aqui eu vou só aumentar para me colocar os créditos aqui. Então, aqui, ó, nessa página que está aí, ó, bem, bem legível, né? Você colocando lá no seu navegador, colocando Zacarias, você consegue entrar no site e consegue extrair esse mapa mental. E você vai perceber aí informações, como aqui o irmão Lucas Vitor falou, ó, Zacarias, contemporâneo do profeta Ageu, tem aqui a referência, né? Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, né? Então, aqui eu digo para vocês que vocês distribuam para os seus alunos, para que eles estudem em casa e eles possam, né, para quando chegar no momento da aula, aí o que é que você vai fazer? No momento da sua aula, no momento da sua aula, o grupo que ficou com o profeta Zacarias vai fazer a apresentação, né, do que eles aprenderam, lendo a lição e tendo esse mapa mental como um guia de ajuda, né, para o seu estudo, e eles vão fazer a apresentação deles. E você, como professor, vai fazendo as suas anotações e, consequentemente, no decorrer da sua aula, você vai retomando aquelas falas dos alunos, aquilo que foi falado por eles, que foi mais interessante, e você vai fazendo essas conexões. Eu acredito que vai ser muito importante essa conexão com os seus alunos. Aqui eu vou abrir também o mapinha do profeta Malaquias, que também é muito interessante. Ele faz aí, né, uma questão, as afirmações de Deus com o desacordo do povo e novamente uma resposta de Deus, né? Aqui você vai perceber, ó, que tem todo o mapinha explicando cada parte, ó, capítulo 1, versículo 2 a 5, que é a primeira disputa, né, entre aspas, assim, do Deus falando e o povo, né, dando a resposta, né? Deus diz: eu ainda amo vocês. Aí ele fala: como você tem nos mostrado esse amor? E Deus vai dizer: olha, eu escolhi a família de Jacó para levar minhas promessas da aliança, mas não a família de Esaú. Você pode até fazer um link lá com a lição do profeta Obadias, né, que a gente estudou sobre os Edomitas, né, que foi da linhagem
de Esaú. Então, dentro desse mapinha aqui, está desenhado e está as referências e os seus alunos, o grupo de alunos que ficarem com o profeta Malaquias, da mesma forma dos que ficaram com Zacarias, vão fazer ali o seu resumo e você divide ali um tempo, não precisa ser um tempo tão longo, mas eu acredito que você dando 5 a 7 minutos para um grupo e 5 a 7 minutos para outro, você consegue explorar bem o que eles conseguiram aprender estudando o livro do profeta Zacarias e Malaquias, e agora é o momento na aula de vocês construírem esse conhecimento, né? Tanto você vai aprender com seus alunos, como eles vão aprender com você. E eu acredito que esse planejamento seja importante, como foi dito aqui, um profeta tão denso, com as visões, né, como Zacarias, e também Malaquias, que trata várias disputas entre Deus e o povo de Israel, vai ser interessantíssimo você conseguir, né, ter aliado aí a atenção dos seus alunos e a colaboração dos seus alunos nessa aula. Isso foi o que eu pensei, né, essa proposta pedagógica para você estar utilizando com os seus alunos, né, que seria a apresentação deles, né, com esse breve resumo, você disponibilizando esse material do mapa mental, né, e a gente percebe que dentro da pedagogia isso pode ter, né, irmão Lucas, como uma É, metodologia viva, né? Você aí está, os seus alunos estão participando ativamente da construção da aula. Isso gera um aprendizado muito mais significativo do que só o professor falando e eles ali sentados, né, recebendo aquele conhecimento, né, mas sem a interação. E eu acredito que com essa interação, você disponibilizando material, se quiser vídeo lá nessa referência também tem vídeos, você disponibiliza e os alunos em sala apresentando e você fazendo apontamentos, eu acredito que vai ser aí de grande valia, seus alunos vão estar participando ativamente e para essa lição nós precisamos e nós indicamos que os seus alunos estejam participando ativamente dessas lições. Com isso, eu passo para o irmão Lucas Vitor, que está fazendo as suas considerações finais, né? Irmão Lucas Vitor, está com o senhor. amém, graças a Deus. Agradeço, né? A gente agradece aqui ao DNEC pela oportunidade, estamos aqui mais uma vez, e nós já estamos na penúltima lição. Caminhamos muito até aqui na classe dos juvenis, não é? E para essa aula em específico, vale salientar que o professor, ele nessas dicas aqui, ele teve um grande arcabouço do que utilizar para trabalhar esses profetas, não é? A aprendizagem aqui vai ser em todos os níveis. Ele vai aprender vendo, ele vai aprender ouvindo, ele vai aprender fazendo, ele vai aprender falando, não é? Então, em todos os níveis hoje, o aluno nessa aula de domingo ele vai aprender. E o objetivo é esse, é que o aluno aprenda vendo, ouvindo, falando e fazendo. Então, quanto mais nós agregarmos a esses campos o aprendizado, mais o aluno vai sair daquela lição de domingo com aquilo na cabeça, com aquilo internalizado, com aqueles conhecimentos dentro do seu coração. E esse é o objetivo. Então, professor, eu agradeço a você que nos acompanhou durante esse tempo, agradeço também minha palavra de gratidão ao DENEC e que você possa continuar nessa jornada, não é, de aprendizado com a classe dos juvenis. Navegamos muito até aqui, né? Foram 12 lições. E que você continue se esmerando, que você continue se esforçando, trabalhando para o Senhor Jesus, e com certeza o seu galardão está nos céus. Glória a Deus. Eu agradeço a vocês, como sempre, que estiveram conectados conosco. Como eu sempre digo, curta, compartilhe, se inscrevam no nosso canal, né? E ative o sininho para receber quando chegar novos vídeos. Coloque nos comentários alguma outra dica que você acha interessante, né? E estaremos aqui na próxima semana com a 13ª lição, finalizando aí essa jornada que tivemos dentro da lição de juvenis, né? Sobre os profetas maiores
e menores. Contamos com a sua presença na próxima semana, com a próxima lição, a 13ª lição. Até lá e a paz do Senhor.